pediria que vocês se colocassem no assento que estavam ocupando para a gente poder concluir a nossa audiência com o coronel Eugênio César e com o coronel Wellington Corsino. Que ambos possam aqui se fazer presentes. Obrigada, senador. Não esquece da gente. Dando sequência, passo de pronto a palavra ao coronel Eugênio César Nogueira. 3 minutos. Presidente da Associação dos Oficiais dos Bombeiros Militares do Distrito Federal. Senhores, bom dia. Hoje temos a oportunidade, senador, de deixar bem claro o que está acontecendo com o Distrito Federal. Somos a favor, sim, da paridade, da integralidade nos estados, lutamos por isso, para que acontecesse nos estados, mas para que não acontecesse o que acontece hoje com o Distrito Federal. Hoje, no Distrito Federal, nós estamos tendo, além da perda, que vai de 2% a 9,5% para as pensionistas, nós estamos tendo uma perda salarial em virtude da MP que o governo do Distrito Federal enviou para o presidente da República. Essa MP que ele enviou, ela ocasiona de imediato a nossa perda do nosso auxílio moradia. Senhores, o auxílio moradia nosso corresponde a 20% do nosso líquido. Como a gente vai ter perda de 2% a 9,5%? 2% do que ele está propondo, porque a gente já começa a pagar imposto de renda em cima de uma indenização, que é o auxílio moradia. Isso pode chegar de efeito imediato até junho, senhores, pasmem, 31,5%. Ou seja, a gente estava brigando para recompor a nossa perda, que era apenas das pensões, e agora a gente vai ter uma perda de 31,5%. Aí a gente foi reclamar com o governo do Distrito Federal, palavras do secretário de Economia. Essa é uma agenda que já foi cumprida pelo GDF e foi encerrada por parte do Distrito Federal. Se virem com o governo federal e com o Congresso. Então, senhores, o nosso posicionamento aqui é para que se resolva, sim, o PL 1645, mas que isso não aconteça aos militares do Distrito Federal. Não, senhor, ela saiu como minuta do Distrito Federal, porque o Distrito Federal é que propõe, através de mensagem, ao presidente da República. Não foi publicada, ela se encontra com o ministro Jorge, que é o secretário-geral da Presidência da República. Senhores, o que eu estou chamando a atenção aqui é porque o Distrito Federal, diferente do que todos pensam, 53% dos estados já recebem melhor do que a gente. O coronel aqui chega a receber menos da metade do que o melhor salário do país. E aqui a gente não toma conta só do Distrito Federal. A gente toma conta de toda uma estrutura dos 3 poderes, de quase 200 nações, de todas as autarquias do país. E quando vão olhar numa proteção social, faz o inverso. Aqui nós não somos contrários ao PL. A gente não quer que vá lá para o plenário, a gente quer resolver a situação, a gente vê os nossos co-irmãos necessitando. Agora, nós não podemos ter uma perda salarial tão abrupta com os militares e pensionistas do Distrito Federal. Nós colocamos isso para o secretário nacional, Rogério Marinho, no dia da discussão. E ele falou, não pode haver perda salarial, é proteção social. E a gente tratou com a bancada de segurança pública, a frente parlamentar. A frente parlamentar chegou a fazer um ofício, mas daí em diante ficou quieto. Cheguei a tentar marcar com o Ilha lá, para que a frente parlamentar intercedesse por nós aqui no Distrito Federal. Por quê? Porque se a gente foi
apoiadores dos senhores em todo o Brasil para que o PL funcionasse, por que agora o Brasil não vai levantar o pé do lugar para ajudar o Distrito Federal? Por uma injustiça que está acontecendo com o governador do Distrito Federal, que se nega a receber as associações. Em nenhum momento, nesses 10 meses, nós fomos recebidos pelo governador do Distrito Federal. O impacto nós provamos, senador, que ele nem chega perto do alerta contra a receita corrente líquida da União, porque o Fundo Constitucional sobra recurso para pagar saúde e educação, que era só a parte de assistência. Agora a manutenção está sendo deixada de lado. E a gente provou isso. Entregamos para o excelentíssimo senhor presidente da República, através do senador Exalci, entregamos um ofício da Frente Parlamentar demonstrando todos esses impactos. E nós tínhamos um acordo dentro da Câmara dos Deputados, que apoiaríamos 100% o PL 1645, desde que a gente não tivesse perda salarial de 2% a 9,5%. Agora, senhores, ter perda salarial que pode chegar a 31,5%, aí é que nós não podemos aceitar mesmo. Desculpa o desabafo. Agradeço ao Coronel Eugênio César Nogueira por ter ficado atento ao tempo. Da mesma forma, faço o mesmo apelo ao Coronel Wellington Corsino do Nascimento, presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, senhor relator, meu querido Major Olímpio, nosso líder da Polícia Militar aqui no Senado Federal. O senhor e o senador Stevenson representam aqui a nossa farda, os nossos corações, as nossas esperanças. E até hoje o senhor nunca nos decepcionou. Eu venho aqui para falar pouco, mas em complementação ao que o nosso comandante falou. Eu trato, junto ao Congresso Nacional, da proteção dos interesses dos associados da nossa associação, que nós também temos que ver o policial militar e o bombeiro militar não só como uma máquina de serviço, mas como um cidadão que tem coração, que tem sangue na veia, que tem família, que tem parentes e que ele também merece ser aquinhoado e protegido pelo Estado. Nós vivemos tempos difíceis no Brasil, onde a coisa mais normal do mundo hoje é você ouvir na televisão a morte de um policial. Banalizou. Ninguém mais liga. Se morreu um cachorro de uma celebridade, hoje faz mais comoção social que a morte de um policial. E sobre isso é que eu vim aqui falar. O coronel comandante do CNCG, o nosso coronel Gomes, tratou das questões institucionais a que ele representa e, por dever de ofício, ele tratou. Mas hoje nós temos que mostrar a realidade do outro lado do profissional, mas o cidadão que veste farda. Nós temos hoje estatísticas comprovadas que o nosso profissional de segurança pública tem a menor vida de gozo de vida depois de ir para a inatividade. Nós temos hoje o recorde de suicídio ocorrendo nas polícias militares em função da carga de trabalho, da pressão social, da pressão legal, porque hoje um policial se defender ou defender outros é considerado criminoso, vai pagar. Então, eu vim aqui falar isso. E tudo isso que eu falei, tudo aquilo que foi conseguido a duras negociações lá na Câmara dos Deputados, e aqui eu quero fazer um elogio de público ao deputado Gonzaga, aos deputados oriundos das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, que lutaram como leões para que os policiais militares pudessem ter seus direitos previdenciários, a sua proteção social garantida e reconhecida no mesmo padrão, no mesmo modo das Forças Armadas. Então, ficou estabelecido pela legislação previdenciária brasileira
que hoje não existe mais duas categorias de militares, só tem uma. E o que nós queremos hoje aqui é agradecer aquilo que foi feito na Câmara. Sabemos que nós podemos contar com o Senado também. Queremos urgência na aplicação, mas queremos, falando aqui sobre que o nosso coronel Eugênio falou, é que também seja corrigida essa distorção que aconteceu com o Distrito Federal no acordo que nós fizemos lá na Câmara. Nós topamos fazer o sacrifício para que fosse, mas que depois seria corrigido. E ficamos surpresos que a correção que foi estabelecida era uma penalização maior ainda. Eu agradeço ao presidente, agradeço ao nobre relator e aguardo a compreensão e a solidariedade de todos os senadores dessa comissão, esperando que, em tempo muito breve, esse PL seja aprovado. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Wellington Corsino. Terminada a oitiva de todos aqueles que os senhores senadores acharam por bem convocar para essa audiência pública, passo aqui a outra fase dessa sessão. Da palavra aberta aos senhores senadores. Aqueles que quiserem se manifestar, que o façam agora. Com a palavra, o senador Major Olímpio, de São Paulo. Senhor presidente, os nossos convidados, o Brasil acompanhando, eu entendo que as manifestações que foram trazidas são mais do que pertinentes em relação a eventuais correções de distorções em tabelas das Forças Armadas. O próprio Exalci já está com a sinalização de uma interlocução com o governo federal para se fazer o devido ajuste ou se buscar levar a dignidade a todos. Já me coloquei à disposição do Exalci, tenho certeza que o nosso presidente da comissão, o nosso relator também. Nosso relator tem que se debruçar em cima da matéria. E também dizer, a manifestação do coronel Eugênio, nós sempre aprendemos na luta, não se abandona soldado ferido para trás. Então, em qualquer das circunstâncias, nós estamos ouvindo os irmãos das Forças Armadas, nós estamos ouvindo a manifestação do senhor, e esse compromisso do Rogério Marinho, de falar, olha, não teremos perdas salariais, isso nós temos que buscar a fundo. Por isso que eu não quis interromper o senhor, não, mas perguntei se já tinha sido encaminhada a medida provisória, porque ela vai ter a Terceira Guerra Mundial com todo mundo aqui, porque ninguém é criança dentro desse processo, e a indignação dos senhores, com absoluta certeza, será a indignação da maioria. Isso aqui é uma casa política, mas que tem que ter ouvidos e sensibilidade dentro de processos de injustiça. O que o senhor disse é uma verdade, eu acompanhava o processo lá na Câmara, e quando o desespero era de 2% a 9,5%, né, se colocou um tsunami agora que o senhor disse pode chegar a 31% de perdas salariais. E em nome da verdade também, o senhor trouxe uma verdade, tem uma máxima para nós, principalmente das polícias militares, nos bombeiros do Brasil, o nosso sonho, olha, nós queríamos ganhar que nem a PM e o bombeiro de Brasília. E o senhor está trazendo uma realidade hoje, coronel Corsino, que ela diverge um pouco da retórica que nós temos. Então, eu queria dizer que, além da questão do 1645, também será uma questão nossa. Mas é uma questão do Distrito Federal. Não, em qualquer unidade da federação, em qualquer circunstância, nós temos que
que lembrar do nosso papel. E vamos sensibilizar tantos quantos forem os senadores, os deputados dentro desse processo. Né? Se o governador está se negando uma interlocução com os representantes associativos, vamos ver se os senadores aqui, os 3 do Distrito Federal, eu me coloco como um soldado nessa trincheira aí, porque a gente sabe que o processo está sendo doloroso demais e sem possibilidade de defesa, que o que é pior ainda. Mas, senhor presidente, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, o nosso relator, o Haroldo, e Vossa Excelência que estava comigo hoje. Nós estávamos naquela reunião acalorada lá sobre prisão após segunda instância. Vossa Excelência desesperado no telefone para poder estar aqui no horário e aquela... Não dá ainda para estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas eu estou vendo com muita felicidade a condução de Vossas Excelências nesse processo. E o que ficou mais claro ainda, representatividades da família militar hoje se posicionaram pedindo o apoio dessa casa para a correção de injustiças no momento. E o Exalci acabou se colocando até como um vice-líder de governo, que é como alguém que vai promover essa interlocução com o governo. Então, eu acho que se caminharmos nesse sentido, seja através de uma medida provisória, o compromisso ou um projeto encaminhado pelo governo, eu acho que tudo estaria caminhando para que a gente tivesse, ou tudo estará caminhando, vamos prosperar por isso, tudo estará caminhando para que nós tenhamos essa votação em plenário de forma célere e que os compromissos fiquem estabelecidos para reparar essas injustiças. Com relação à medida provisória, nós já temos que entrar em campo para que ela não chegue. Aí já é um processo que está em curso nesse momento. Me coloco à disposição de Vossa Excelência como presidente da comissão também, estou mais do que à disposição e à disposição dos senhores. E parabéns a todos que se manifestaram, que todos se manifestaram muito mais com os argumentos, menos com os argumentos técnicos e muito mais com o coração. O que tocou a todos nós, não tem a menor dúvida. Agradecemos ao senador Major Olímpio, sempre muito assíduo nas discussões aqui dessa casa. Passo a palavra ao nobre relator, senador Haroldo de Oliveira. Serei muito breve, presidente. Eu só quero fazer, ao encerramento dessas audiências públicas, presidente e pesados senadores, agradecimento. Realmente, essas audiências foram todos os pedidos atendidos, aqueles que eu tive oportunidade diretamente e através da minha assessoria. Aqueles atendimentos que não chegaram a constituir convites especiais para participação aqui, também foram atendidos. Eu acho que nós demos curso à plenitude daquilo que nós nunca podemos deixar de fazer, que é ouvir atentamente a todos aqueles que serão impactados por esta lei ou por outras que sejam. Este é o processo democrático. E eu quero agradecer também ao presidente, que na sua forma tranquila, sempre se posicionou no sentido de que nós cumpríssemos essa etapa do processo democrático aqui na casa. Quanto ao mérito, eu fiquei rouco de tanto ouvir. Não posso me pronunciar ainda, vamos agora fazer as análises, estudar tudo que nós ouvimos, inclusive aproveitando como vamos agir nessa sugestão do senador Exalci, mas com certeza nós vamos encontrar pelo diálogo o caminho. Essa é a nossa missão e a nossa compreensão. Muito obrigado a todos vocês e que Deus os abençoe. Agradecemos ao nobre relator, senador Haroldo de Oliveira, apenas para dizer a todas as senhoras e aos senhores que a intenção
da presidência, na nossa pessoa, foi dar voz e vez a todos aqueles que desejaram se manifestar sobre esse PL tão importante na vida não só de vocês, mas de toda a nação brasileira. Então, aqui ninguém deixou de se manifestar, aquele que quis falar, falou, e eu fiz questão de passar isso aos meus pares, no sentido de dar essa oportunidade, e até para poder formatar um juízo melhor ao relator, que terá a difícil e espinhosa missão de decidir e proferir o seu relatório. E a decisão é um dos atos mais solitários do ser humano. É ele, com a sua consciência, para poder, e com Deus, para poder emitir o seu relatório. É apenas para informá-los que, a partir do momento que esse relatório chegar aqui, nós vamos submeter à aprovação do colegiado da comissão e remeter ao plenário do Senado. Ou seja, aqui ela termina a sua tramitação e vai ao plenário do Senado, onde dará a palavra final. Se algum ou alguma sugestão que porventura não vier a ser abrigada pelo relatório, poderá, com a gestão que a classe irá fazer em alguns senadores, fazer alguma emenda para poder ser acoplada no plenário do Senado, que, na última ordem, é a palavra final de toda essa questão. Apenas para explicar a todos o rito do processo, para que vocês possam, enquanto houver uma esperança, ter a oportunidade de fazer valer aquilo que, de uma forma muito clara e com a alma, foi passado na reunião e dessa audiência pública. Agradeço mais uma vez a participação dos senhores e das senhoras senadores, das autoridades aqui presentes, de todos que se manifestaram. Proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente reunião.